Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo. Hoje nós iremos dar início à carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos iniciar o capítulo 1. Amém, meus queridos? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos orar para dar início à live do Senhor, porque eu costumo dizer que a live não é minha, a live é do Senhor. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão, graças te dou, Senhor, por suas misericórdias, graças te dou por suas maravilhas, graças te dou porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Obrigada por nos dar o privilégio de termos as sagradas escrituras em nossas mãos. Obrigada por esse livro, por essa leitura, por esses ensinamentos tão grandiosos que estão dentro da tua palavra. Obrigada, Senhor. Pai, nos orienta, nos dá sabedoria e discernimento para entender o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Abre a nossa mente e abre o nosso coração para receber a tua palavra. Senhor, coloca neste ambiente o teu Santo Espírito, invade com o teu Santo Espírito este ambiente e enche a minha vida, Senhor, que seja o Espírito Santo me usando para que eu fale, para que eu proclame, para que eu diga, para que eu revele algo através da tua palavra aos meus irmãos. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Olá, Júnior, seja bem-vindo. Vamos orar, vamos ler então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, até o resgate
da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esse capítulo, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Antes de qualquer coisa, o que eu entendo neste capítulo aqui, Paulo está dizendo que todo cristão é uma escolha de Deus, e é verdade. Todo cristão é escolhido por Deus. Não somos nós que escolhemos Deus, é Ele quem nos escolhe. Nesse capítulo 1, Paulo fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo. Antes da fundação do mundo, foi o sangue de Jesus derramado na cruz que promoveu tão grande eleição. A igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente ao que Paulo diz, e é o que eu vejo, que Paulo ele afirma, né, que a igreja ela correspondeu de forma surpreendente à fé anunciada. Por isso, Paulo expressa a sua alegria e ora para que o Senhor Deus os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento do seu Filho Jesus. Aí Paulo vai fazer a saudação e a escolha de Deus, que diz assim, olha, primeiro Paulo inicia a carta como de costume. Ai, minha garganta, irmãos, desculpa. Paulo inicia a carta como de costume, apresentando sua credencial de apóstolo segundo a vontade de Deus, nos mostrando que a sua vocação é verdadeira. Ele saúda os irmãos que estão em Éfeso com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em seguida, Paulo adora Deus, Pai de Jesus, pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena através do seu Filho. Esta bênção nos capacita, irmãos, a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, na manifestação plena de Jesus, isto é, meus irmãos, quando estivermos para sempre na sua presença. Nós fomos escolhidos para viver de maneira santa como filhos de Deus. E isto é parte do bom propósito do Senhor para a nossa vida e para o louvor da sua glória. Deixa eu pegar uma pastilhazinha.
Paulo fala da redenção de Jesus Cristo. Deus, ele perdoou os nossos pecados por meio, irmãos, do derramamento de sangue de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Deus exigiu um sacrifício perfeito e apenas Jesus e apenas o seu Filho estava apto a apresentá-lo. Com isso, Paulo exalta a riqueza da graça de Deus. Deus não nos abandonou em nossos delitos, pelo contrário, por sua infinita sabedoria e entendimento, ele nos revelou a sua vontade, que para nós era um grande mistério, com o propósito de nos mostrar que Cristo é o centro de todas as coisas, é o centro da criação. Isto nos coloca em um alto patamar de escolha diante de Deus. Ao ouvir e crer no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo e passamos a ser herdeiro da promessa. Nós somos herdeiro das promessas e riquezas de Deus. E aí Paulo fala da alegria e a oração que ele faz a Deus. Dito tudo isso, Paulo começa a demonstrar uma alegria ao saber que a fé dos efésios está crescendo e como eles têm comunhão uns com os outros. Isso é tão importante, irmãos, que a gente alimente a nossa fé e que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos. Como resultado, Paulo, dado graças a Deus, de maneira constante, e não cessa de apresentá-los em oração, rogando a Deus que lhes conceda sabedoria, revelação e conhecimento de seu Filho Jesus. É isso, a oração de Paulo é essa. Ele ora a Deus, ele não cessa de orar, apresentando eles em oração, apresentando os irmãos, os efésios, de maneira constante. Ele ora rogando a Deus que lhe conceda sabedoria, que lhes conceda revelação e conhecimento de seu Filho Jesus Cristo. Paulo pede que o Senhor lhes dê um coração sensível, com propósito de entender, com propósito de que eles entendam a esperança para a qual foram chamados e a próspera herança que lhes está reservada. É essa esperança que eu tenho e que vocês devem ter também, né? Nós, os que cremos no Evangelho, que cremos na palavra do Senhor, a gente tem essa esperança que queima no nosso coração e um dia estar na presença do Pai, estar no céu ao lado do Pai. Mas nós já vivemos a vida eterna aqui nesse mundo. Nós precisamos tomar posse dessas promessas. Nós fomos chamados para isso, para a gente levar a palavra, para a gente orar a palavra, para a gente falar do amor de Deus, para a gente falar da ressurreição. É isso, meus irmãos, eu acho que o Senhor, Ele quer de cada um de nós que somos filhos deles, genuinamente filhos, porque filhos são aqueles que creem em sua palavra. Filhos são aqueles que tomam posse da sua promessa. Filhos são aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Então, Ele quer de nós isso, que a gente leve a outras pessoas, que alcancemos outras pessoas para Ele. E Paulo ora constantemente para que os irmãos lá em Éfeso
tenham sabedoria, tenham revelação e conhecimento de seu Filho Jesus. É isso que nós precisamos fazer também, conhecer a palavra mais e mais através das Escrituras. Aí Paulo pede, né, ao Senhor que eles tenham um coração sensível, com o propósito de entender a esperança para a qual foram chamados e a próspera herança que está reservada para todos nós. Que maravilha! Algo que é extremamente incomparável com qualquer riqueza, herança ou bens terrenos. Eu costumo dizer que problema nenhum, nada se compara, ou problema, ou bênção, ou maravilha que desse mundo se compara à esperança no nosso coração, a vida eterna. Se compara ao que Deus tem reservado para a gente. Nada se compara. Eu costumo dizer a Deus, nas minhas orações, eu agradeço ao Senhor todos os dias a minha casa. Eu agradeço pelo lugar que eu moro. Mas hoje os meus valores mudaram. Ao invés de eu estar me preocupando em coisas bonitas e materiais, eu me preocupo mais em preencher a minha casa com o Espírito Santo. Então eu oro ao Senhor e agradeço a Ele pela casa que eu tenho. Sou grata demais por Ele prover condições de eu manter essa casa, através de pessoas que Ele usa para me abençoar. Eu agradeço muito por ter uma aposentadoria, eu agradeço muito por isso. Mas aqui não é o meu lar definitivo. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui com a missão de levar a palavra do Evangelho, com a missão de ganharmos almas para o Senhor. Então, aqui é um tempo que a gente passa, mas a minha esperança, eu regozijo, a minha alegria está em saber que um dia eu vou estar no céu junto com o Pai. Então, assim, irmãos, a gente muda os nossos valores, a gente muda os nossos conceitos, a gente para de pensar só em ter. A gente passa a pensar um pouco em ser melhor, em ser agradável aos olhos de Deus. Ontem na minha live, no último capítulo de Paulo aos Gálatas, eu perguntei aos irmãos, eu refleti, eu não sei se foi no último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, ou se foi na oração que eu fiz dos Salmos. Eu acho que foi na oração que eu fiz do Salmo. Foi na oração que eu fiz do Salmo 53, aonde eu meditei e me perguntei o que Deus tem visto quando olha para mim, o que Deus tem visto quando olha para você. Né? A gente precisa se perguntar isso todo dia. A gente precisa buscar verdadeiramente o que é estar na presença do Senhor. Então, o que Deus tem visto quando Ele me vê? O que Ele tem visto? E essa pergunta ecoa na minha cabeça, sabe? Então, eu quero que a minha vida seja motivo de alegria para o Senhor. Que eu costumo falar e vou dizer de novo, a gente não tem que se preocupar em agradar o homem, a gente não tem que se preocupar em mostrar títulos, em mostrar conhecimento, a gente tem que se preocupar em ter um coração sincero e se preocupar em agradar o Senhor. A gente precisa estar fazendo as coisas não para que o irmão veja, ou que a igreja veja, ou que o ministério onde eu sirvo veja. Eu tenho que fazer as coisas com o coração queimando.
com vontade, com amor, para que o Senhor receba como uma oferta tudo que eu faço na minha vida. É essa pergunta que ecoa na minha mente e é do jeito que eu quero responder, o jeito que eu quero responder é exatamente esse, que eu faça tudo em conformidade com a vontade do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós estamos num mundo caído, nós vivemos no pecado, né? Mas a gente não é dominado mais pelo pecado. Entende, meus irmãos? Nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós temos controle do pecado porque a gente vive em obediência e busca santidade. É a santidade que nos ajuda a ter consciência do que é certo e o que é errado. Claro que a gente erra muitas vezes, mas a gente tem essa consciência e logo se prostra ao Senhor pedindo perdão. E a gente aprende, né, que não devemos fazer mais. É isso que eu aprendo, é isso que eu ensino, é isso que eu aprendo, é isso que a Bíblia me ensina através da palavra de Deus. Continuando aqui. Então, algo que é incomparável, que é extremamente incomparável com qualquer coisa, com qualquer riqueza, com qualquer herança e bens terrenos, é a vida eterna. É sabermos que um dia estaremos junto ao Pai. Nós já podemos viver aqui. E eu costumo dizer que eu sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. E aí, por fim, o poder de Deus revelado em Cristo é exaltado. Evidenciado a ressurreição de Jesus, Paulo diz que Cristo foi colocado à direita de Deus, onde recebeu autoridade e o poder sobre tudo que existe, no tempo presente e na eternidade. Cristo é agora o cabeça de todas as coisas e a igreja, que é o seu corpo, recebe dessa plenitude. Então nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Que nós possamos viver toda a plenitude do Senhor, toda a plenitude como irmãos, que sejamos unidos, que possamos ajudar uns aos outros. Essa primeira carta, esse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios é muito profunda. Paulo está muito feliz em ver a fé, né, em ver como os Efésios, como os irmãos lá de Éfeso estão caminhando com fé. E ele ora ao Senhor que capacite a cada um. E isso é maravilhoso. E é isso que acontece com a gente. O Espírito Santo intercede por nós ao Deus Altíssimo. Amém, queridos? A gente precisa aprender e entender que Deus, na sua magnitude, no seu poder, Ele nos capacita, Ele nos escolhe e Ele nos capacita. Os escolhidos dele, para cada um deles, Ele tem um propósito. Então, que sejamos sensíveis à palavra de Deus, que sejamos sensíveis ao que a gente lê. Porque quando a gente lê as Escrituras, o próprio Espírito Santo nos revela o que Deus quer falar conosco. Então, que nós sejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E é através da leitura da palavra, através das nossas orações, é que a gente vai estreitando esse laço, é que a gente vai se tornando mais íntimo das coisas do Senhor. Amém, irmãos?
É maravilhoso a gente ter uma aliança com Deus. É maravilhoso. É maravilhoso a gente saber que o Espírito de Deus habita dentro de nós, que em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós não estamos sozinhos. Às vezes, nem conseguimos orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, que a gente tenha esse coração queimando de amor por Jesus, de amor por Deus. Eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo. Eu amo a Trindade, eu amo estar na presença do Pai. Que o Evangelho, que as Escrituras contamine você também, meu irmão. Porque a gente é contaminado quando a gente vê tanto amor, quando a gente vê tanto milagre, quando a gente vê tanta coisa que Deus fez, faz e vai fazer. Deus, ele é imutável. A gente pode ser, nós humanos, somos pessoas inconstantes, né? Uma hora a gente está de bom humor, outra hora a gente está de mau humor, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora o irmãozinho lá falou algo que me desagradou e eu fiquei chateada. Depois eu vou e perdoo. Mas, gente, isso é da nossa natureza. Mas Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda o seu comportamento, o seu amor, ele não muda, ele derrama diariamente sobre nós o seu maravilhoso amor, a sua maravilhosa graça. Então que a gente tome posse disso, que a gente reconheça o Senhor como único, único e suficiente em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar para terminar a live. E segunda, a gente volta com o capítulo 2. Oremos então. Pai, Senhor Deus, gratidão por esse capítulo da carta de Paulo aos Éfesos, aos Efésios. Gratidão pelo capítulo, Senhor, pelo capítulo 1. Obrigada por nos ensinar que somente através da fé podemos crer no seu Evangelho. Obrigada por nos mostrar o quanto é importante entendermos que a esperança está na vida eterna, que a nossa esperança está na tua herança, na herança que o Senhor, nas promessas que o Senhor deixa na tua palavra. Em todos os capítulos existem promessas para nós. Que a gente tome posse, Senhor, dessas promessas. Que a gente tenha sabedoria, discernimento em entender o que o Senhor quer falar conosco. Usa-nos, Senhor. Usa-nos de maneira sobrenatural. Usa-nos para que a gente tenha capacidade, conforme a tua vontade, de levar a tua palavra, de evangelizar pessoas que ainda não te conhecem, Deus. Coloca no meu caminho pessoas sedentas da tua palavra. É isso que eu oro, Senhor. Obrigada, Senhor, porque esse capítulo, essa meditação invade a minha mente, invade o meu coração. E que nós possamos, Pai, não só guardar no nosso intelecto tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu, mas que a gente guarde com amor no nosso coração essa palavra e que a gente a coloque em prática, Senhor. Obrigada. Obrigada, meu Deus, por tanto amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz do Calvário por mim e por todos os meus irmãos. Obrigada, Pai. Obrigada. É o que eu oro, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Até amanhã não, desculpa. Até segunda. Amanhã é sábado. Então até segunda, se Deus quiser. E se assim Ele permitir. Beijos e fiquem com Deus.